Pastora Lili, mas como eu faço para ouvir a voz de Deus? Como eu faço, pastora, quando eu sei que é a voz de Deus falando comigo? Querida, uma mulher posicionada, ela precisa discernir a voz de Deus. E é sobre isso que nós vamos falar aqui. Você precisa discernir quando é a voz da sua emoção, quando é a voz do seu coração, quando é a voz dos seus pensamentos. Porque tem vezes que a gente fica confuso. Será que foi Deus falando comigo? Será que foi a minha vontade? Será que foi a minha emoção? Ou será que foi o Espírito Santo de Deus? Mas eu vim para profetizar nessa noite no nome de Jesus. Em 2026, aliás, a partir de hoje, você vai sair daqui guiada por essa voz, que vai nortear todos os seus dias. Aleluia. Coloca a mão nos seus ouvidos. Feche os seus olhos. Espírito Santo, traga discernimento nessa noite. Pai, que nós estejamos sensíveis à Tua voz. Queremos discernir a Tua voz, Espírito Santo. Queremos discernir a Tua voz, Espírito Santo. Que quando o Senhor falar, Pai, nós possamos imediatamente saber que é a voz do Espírito Santo de Deus. Unge os nossos ouvidos, Espírito Santo, para te ouvir, para te obedecer, para discernir a Tua voz. Fala, eu recebo em nome de Jesus. Querida, porque existem muitas vozes, muitos destinos, mas você não precisa de muitas vozes. Você precisa de uma voz. Você precisa de um único destino. Fala comigo, uma voz, um destino. Em 1 Coríntios capítulo 14, no verso 10, a palavra do Senhor nos diz assim: há sem dúvidas muitos tipos de vozes no mundo, e nenhuma delas é sem sentido. O que é isso, pastora Lili? Traduz para mim. Aqui Paulo está dizendo aos coríntios que existem muitos tipos de vozes. Vários, diversos tipos de vozes. E que nenhuma dessas vozes existentes no mundo, ela é sem propósito, ela é sem destino. Todas elas têm um porquê. Todas elas vão para um direcionamento. Todas elas têm um sentido e um destino. Porque, querida, existe a voz que cura, mas existe a voz que adoece. Existe a voz que te levanta, mas existe a voz que te paralisa. Existe a voz que te produz medo, mas existe a voz que te encoraja. Existe a voz que quer fazer você desistir, mas existe uma voz soberana que está dizendo: não pare. Qual é a voz que tem te norteado? Pergunta para sua irmã, qual é a voz que tem te direcionado? Tem a voz que semeia dúvida, mas tem a voz que gera fé. Ou seja, querida, não é por falta de tipo de vozes. O que está faltando são mulheres ouvindo a voz certa. E hoje eu quero te ensinar, minha amada, a discernir, a identificar a voz que separa mulheres comuns de mulheres posicionadas. Mulheres comuns de mulheres posicionadas. Mas eu vejo mulheres posicionadas. Eu vejo mulheres posicionadas no Senhor. Abra sua Bíblia em 1 Samuel capítulo 3, no verso 1. E nós vamos ler Bíblia, hein? Porque mulher pentecostal, ela gosta de ler Bíblia. Não é, Júlia? Achou aí? E a palavra do Senhor nos diz assim, 1 Samuel capítulo 3, do 1 ao 10. O jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara. As visões não eram frequentes.
Sucedeu naquele tempo que, estando Eli deitado no seu lugar, os seus olhos começavam a escurecer-se, a ponto de não poder ver. E tendo-se deitado também Samuel no templo do Senhor, onde se encontrava a arca de Deus. A lâmpada de Deus ainda não havia se apagado. Fala comigo, a lâmpada de Deus ainda não havia apagado. Então o Senhor chamou o menino: Samuel, Samuel. Este respondeu: eis-me aqui. Correu a Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele respondeu: não te chamei, torna-te a deitar-te. Ele foi e se deitou. Tornou o Senhor a chamar: Samuel. Este se levantou, foi a Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele respondeu: não te chamei, meu filho, torna a deitar-te. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e a palavra do Senhor ainda não lhe tinha sido revelada. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel a terceira vez. E ele se levantou e foi a Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Então entendeu Eli que o Senhor chamava o jovem. Por isso Eli disse a Samuel: vai, deita-te. Se alguém te chamar, dirás: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E Samuel foi e se deitou no seu lugar. Então veio o Senhor e ali esteve e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. Este respondeu: fala, porque o teu servo ouve. Presta atenção, querida, eu não vim pregar sobre Samuel. Eu não vim pregar sobre um menino, sobre um homem. Isso aqui é apenas uma metáfora. Eu vim pregar para mulheres. Eu vim pregar para você. Eu vim pregar para ela. Sabe por quê, querida? Samuel é apenas um espelho daquilo que Deus vai fazer hoje aqui na minha e na sua vida. Samuel é um espelho daquilo que Deus vai fazer com você. E nós lemos no texto bíblico uma frase muito importante. Pergunta para mim, qual, pastora Lili? A frase é: a lâmpada de Deus ainda não havia se apagado. Deixa eu te explicar esse contexto bíblico, esse contexto que está dizendo a palavra de Deus. Por que a Bíblia está dizendo que a lâmpada de Deus ainda não havia se apagado? Porque Israel estava passando por uma decadência espiritual. Eles estavam frios espiritualmente, eles estavam distantes de Deus. A liderança sacerdotal, ela estava corrompida. Ofni e Finéias, os filhos do sacerdote Eli, estavam desviados, insanos, imorais dentro da própria igreja. Mas a Bíblia diz: a palavra do Senhor era rara e não havia visões frequentes. Israel estava vivendo um tempo de silêncio do céu. E é nessa frase, minha amada, é nesse cenário que aparece a frase: a lâmpada de Deus ainda não havia se apagado. Ei, querida, talvez você chegou aqui nessa noite vivendo um tempo de silêncio do céu. Talvez você chegou aqui nessa noite fria espiritualmente, afastada, fraca, achando que não tem mais jeito, que não tem mais solução. Mas eu vim aqui na autoridade do nome de Jesus para te dizer: ainda tem uma chama acesa aí. A lâmpada de Deus ainda não apagou. E eu costumo dizer que quando a pastora bebe água, as pentecostais dão um ar. E a lâmpada acesa significa que Deus não desistiu da sua casa, que Deus não desistiu de você, que Deus não desistiu dos seus sonhos, da sua família. A lâmpada acesa anuncia que é tempo de ouvir a voz de Deus e se posicionar. E entrando nesse contexto bíblico, deixa eu
recapitular a história para você entender. Samuel, ele era filho de Ana. Ana era estéril. Ela não podia gerar, mas no altar ela fez um voto com o Senhor. Se o Senhor me der um filho, eu te devolverei. Ele te servirá ao reino, às obras, servirá a ti, Deus. E ela gera um filho. Esse filho nasce, o filho da promessa. E ele cresce. E quando ele cresce, ele já lhe desmama da sua mamãe. Samuel, ainda muito jovem, ainda menino, ele é entregue como uma oferta viva ao Senhor. E literalmente, ele vai morar dentro da igreja. E ele vai morar junto com o sacerdote Eli. Samuel era um menino sem títulos, sem experiência, sem posição humana. Mas ele tinha algo que muitas mulheres perderam. Mas se há, porventura, alguma mulher aqui, ele vai trazer isso para a sua vida em nome de Jesus. Samuel, ele tinha discernimento espiritual. Fala comigo, sensibilidade espiritual. Fala, Senhor, eu quero discernimento espiritual. Por que, pastora Lili, que ele tinha? Ainda ele não tinha vivido uma experiência com o Senhor, mas ele tinha sensibilidade espiritual. Enquanto muitos dormiam, enquanto todos estavam dormindo, Samuel ouviu uma voz. Samuel ouviu uma voz que muda destinos, que traz vida, que muda decreto de câncer, que muda decretos de separação, que muda decretos de infertilidade. Samuel, ele ouviu uma voz que impulsiona mulheres. Samuel, ele ouviu uma voz que quebra ciclos. Uma voz que traz propósito. E deixa eu profetizar na sua vida em nome de Jesus. Enquanto lá fora há muitas mulheres dormindo espiritualmente, você vai ser guiada pela voz do Espírito Santo de Deus. Você vai ser sensível a essa voz. E numa madrugada, Samuel está deitado e ele ouve: Samuel! E o que acontece? Ele corre até o quarto do profeta Eli, do sacerdote Eli. O Senhor me chamou, eis-me aqui. E ele: não, eu não te chamei. Volta, vai dormir, não te chamei. E ele volta e deita. E ele pega no sono e novamente ele escuta: Samuel! Ele corre de novo para o quarto do sacerdote. Eis-me aqui, o Senhor me chamou. Pode falar. E ele: não, eu não te chamei. Volta e dorme, eu não estou te chamando. E pela terceira vez, ele volta para o seu quarto e ele escuta: Samuel! Samuel! O Senhor está gritando o seu nome, mulher. Isso aconteceu por quantas vezes? Samuel se levanta e corre até Eli por 3 vezes. Por 3 vezes ele corre até Eli porque ele achava que era o homem que estava chamando, mas que na verdade era a voz de Deus dizendo para ele: eu escolhi você. E é isso que tem acontecido com muitas mulheres. Deus está te chamando, mas você está distraída. E deixa eu te dizer, querida, Samuel, ele ouviu a voz certa, mas ele correu para a pessoa errada. Ele ouviu Deus, mas correu para Eli. Ei, querida, quando você confunde a voz de Deus com a voz de outras pessoas, você vai até se mover, mas você vai se mover na direção errada. Porque movimento sem discernimento só te afasta do propósito. Mas essa maldição não vai estar mais sobre a sua vida. Há mulheres que estão aqui nessa noite correndo para os Elis da vida, mas quem está te chamando é a voz do Senhor.
que até sentem um movimento, um ardor no coração, um queimar, uma chama quando vem para o culto. Mas talvez, por não saberem discernir, correm para as vozes erradas. Pergunta para mim, quais vozes, pastora Lili? A voz do medo, a voz da inferioridade, a voz que diz que você não tem chamado, a voz que diz que você não é escolhida, a voz que quer te paralisar, para que você fique onde você está. Estão fazendo como Samuel. Estão ouvindo a voz de Deus, mas está correndo para o quarto errado, está correndo para a direção errada, está correndo para os conselhos errados, para as pessoas erradas, para os ambientes errados. O sacerdote, ele entendeu o que estava acontecendo. E ele vira e fala: quando você ouvir Samuel, essa voz te chamando de novo, você só vai dizer uma coisa: eis-me aqui, Senhor. Fala que o teu servo ouve. E pela quarta vez ele escuta: Samuel, Samuel. Ei, querido, sabe o que o Espírito Santo trouxe ao meu coração? Por que Deus chamou ele 2 vezes? 1, 2, 3, 4 vezes? Porque Ele não desiste de mim, de você. Ele pode chamar 1, Ele pode chamar 2, Ele pode chamar 10, mas Ele está te chamando para o despertar espiritual. Mas agora sim, Samuel se posiciona quando finalmente entende a voz que estava chamando ele. Fala com a sua amiga assim: se posiciona, mulher. Sabe por quê, querida? A voz que você ouve determina o lugar para onde você corre. O lugar para onde você corre determinará o futuro que você viverá. Para de ouvir as vozes erradas. Chega! Acabou essa maldição sobre a sua vida. E é por isso que você está aqui, em pleno sábado. Talvez você poderia estar numa festa com a sua família, mas você correu e atendeu a voz do Senhor. Você veio buscar o reino e todas as outras coisas serão acrescentadas. E Samuel diz ali algo que o sacerdote havia orientado. E é isso que o Espírito Santo está dizendo para mim e para você. É hora de você dizer: eis-me aqui, Senhor. Fala que a tua serva ouve. Você pode dizer isso na autoridade do nome de Jesus? Fala, Senhor. Fala, Senhor. Fala, Senhor. A voz de Deus é liberada sobre quem está disponível, não sobre quem é perfeita. Ah, pastora Lili, mas Deus não vai falar comigo. Eu sou pequena, eu sou insignificante, eu não sou nada. Samuel, ele não era experiente, mas ele era disponível. E assim são as mulheres posicionadas em Cristo. As mulheres posicionadas, elas não esperam estar prontas. Elas apenas se posicionam. Elas não esperam tudo fazer sentido. Elas apenas obedecem. Eu estou falando de você. Elas não dependem de títulos. Elas dependem da presença. Elas dependem da presença. Tem alguém que pode dizer isso? Eu dependo da presença. E quando Samuel se posiciona, o céu encontra uma porta aberta. E hoje uma porta aberta no céu está sendo derramada sobre a sua vida, sobre a sua casa, em nome de Jesus. Por que, pastora Lili, que ele encontra essa porta aberta do céu? Porque quando ele se posiciona e fala: eis-me aqui, Senhor. Fala que a tua serva ouve. A palavra do Senhor diz que não é só a vida dele que foi alcançada, que ele teve uma experiência com Deus, mas que mudou o decreto de uma nação inteira.
com você. A partir de hoje, a partir do seu posicionamento, o seu casamento vai ser alcançado, os seus filhos. Ei, tem alguém recebendo aqui? O seu bairro, o seu trabalho, os seus amigos serão alcançados por essa voz. Aleluia! Gosta dessas pentecostal, né, pastora? Dá glória a Deus e aleluia até quando a pastora bebe água. Samuel foi levantado naquela madrugada. E hoje o Senhor está te levantando para um novo decreto. Hoje o Senhor está te levantando para um novo posicionamento. Hoje o Senhor está te despertando para ouvir a voz dEle. E Deus está dizendo: eu estou chamando o seu nome. Eu não estou chamando da vizinha. Eu não estou chamando da sua amiga. Eu estou dizendo o seu nome. Eu estou chamando você. Sabe por quê, querida? O que ativa o propósito não é Deus falar, é você responder. Eu vou repetir para você entender. O que ativa o propósito de Deus na sua vida não é Deus falar, mas é você responder: eis-me aqui, Senhor, porque a tua serva te ouve. Você pode dizer para o inferno ouvir? Eis. Oh, aleluia. Porque mulheres posicionadas, elas não dormem espiritualmente. Elas oram, elas vigiam, elas servem, elas buscam. E eu quero te ensinar essa frase que o Espírito Santo está soprando no meu coração há dias. Quando uma mulher se posiciona em Cristo, o inferno recua, o céu avança e toda a história muda. Você pode dizer isso no nome de Jesus? Quando eu me posiciono, o inferno recua, o céu avança e a minha história muda. Tem alguém para aplaudir ao Senhor? Aleluia! Ei, aleluia! Porque posicionamento é porta para revelação, e sensibilidade é porta para intimidade. E obediência, querida, é porta para o êxito. E hoje, amada, o mesmo Deus que chamou Samuel está chamando você. Chega. O Espírito Santo me mostrou, tem muitas mulheres dando ouvido a Satanás, que não é capaz, que não vai conseguir, que não vai dar certo, que mas o inferno não determina decreto sobre a sua vida. Eu vim aqui para te dizer que é o céu quem está dizendo a seu respeito. É o céu quem está chamando o seu nome. Oh, aleluia. Mulheres, é um tempo de despertar. Não por títulos, não para aparecer, não para ser melhor, mas é por obediência, é pela presença, é pela servidão. Não é por palco, mas é pela postura no Espírito. E o céu está dizendo: eu estou chamando você, eu estou chamando o seu nome. E a pergunta que o Espírito Santo está fazendo para mim e para você: você irá se posicionar? Você vai ouvir a minha voz e obedecer? Você vai estar realmente disponível e dizer: eis-me aqui, fala que eu estou atenta, eu vou te ouvir, eu vou te obedecer. Ah, pastora Lili, mas eu não sou capaz. Eu sou fraca, eu sou doente, eu não tenho dons, eu não sei falar, eu não sei cantar. Ei, querida, eu vou citar nomes de mulheres da Bíblia, mas eu quero que você coloque o seu nome, que você troque pelo seu nome. Tem alguém comigo aqui? Tem mulher posicionada aqui? Deixa eu ver as Déboras que estão aqui. Ei, Débora,
Débora foi uma mulher que se posicionou quando muitos homens se esconderam. Ei, querida, eu profetizo na sua vida em nome de Jesus, que você vai ser uma solucionadora de problemas e que você vai resolver até aquilo que os homens não estão dando conta. Jael, tem Jael aí? Uma mulher que se posicionou em coragem dentro da sua própria tenda. Eu profetizo um tempo de coragem sobre a sua vida. Chega de ter medo. Chega de ter medo. Chega de ouvir a voz do medo. Chega de ouvir a voz do medo. O Senhor está encorajando mulheres aqui, no nome de Jesus. Ana! Tem Ana aí? Uma mulher que se posicionou no altar mesmo estéril. Ei, querida, se porventura você chegou aqui estéril, na autoridade do nome de Jesus, você vai gerar. E eu estou dizendo fisicamente, e eu estou dizendo espiritualmente. Eu estou profetizando em nome de Jesus que você vai carregar o seu milagre nos seus braços. Mulher que se posicionou para gerar o impossível. Ei, falaram que não ia dar certo. Falaram que você não ia conseguir. Falaram que não tinha mais jeito. Falaram que ia morrer. Ei, mas nós servimos um Deus do impossível. Cadê a Ruth? Tem Ruth aí? Uma mulher que se posicionou em lealdade. Tem mulheres leais aqui nessa noite? Deixa eu ver, tem mulheres leais aqui nessa noite? Ei, nós somos leais. Nós somos leais às nossas amigas. Nós somos leais aos nossos maridos. Nós somos leais à nossa igreja. Nós somos leais aos nossos pastores. Ei, eu estou vendo mulheres leais a Deus. A nossa aliança em lealdade. Ei, aleluia. Aleluia. Eu sinto a presença de Deus nesse lugar. Eu sinto a presença do Senhor curando. Eu sinto a presença do Senhor retirando aquilo que não provém dEle, querida, porque não é sobre o que nós queremos. Ei, durante muito tempo eu fugi, eu me escondi. Eu falei, não, Senhor, não é para mim. Mas o Senhor me chamou pelo nome e eu me posicionei. E quando eu me posicionei, a minha história mudou. E o Senhor está falando com mulheres aqui no nome de Jesus. Tem mulher do fluxo de sangue aí? Ei, querida, uma mulher que se posicionou mesmo fraca. Talvez você chegou aqui fraca, desanimada, querendo desistir, querendo entregar. Mas o Senhor está dizendo, não vai. Não vai. Não vai parar. O Espírito Santo está falando com mulheres aqui. Não vai parar. Você não é fraca, você é forte, você é corajosa. Tem mulher samaritana aqui, deixa eu ver. Uma mulher que se posicionou para quebrar ciclos. Ciclos de maldição estão sendo quebrados em nome de Jesus. Sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua geração. Tem Abigail aí. Uma mulher que se posicionou entre a sua casa e a morte. Ei, feche os seus olhos, amada. Feche os seus olhos e sinta o Espírito Santo falar com você. Eu estou te chamando pelo nome. Para de se esconder.
Para de achar que não é com você. O Espírito Santo está te dando discernimento, sensibilidade espiritual. Chega de ouvir as vozes erradas. E eu quero te fazer um convite do céu. Eu quero te convidar a vir aqui na frente. Que talvez você, assim como eu, já ouviu muitas vozes erradas na vida. Já ouviu aquilo que Satanás disse a seu respeito. Mas hoje o Senhor está dizendo: não é isso que eu tenho para você. Eu quero que você se levante em coragem e saia do seu lugar. Assim como mulheres que se posicionaram. Hoje você vai se posicionar de uma forma diferente que você nunca se posicionou. E você vai viver algo que você nunca viveu. Saia do seu lugar e venha aqui à frente. Você que quer ouvir a voz do Espírito Santo. Oh, Espírito Santo. O Senhor está mudando decretos. O Senhor está quebrando ciclos. O Senhor está quebrando maldições. O Senhor está mudando destinos. Batiza, Senhor, com teu Espírito, com teu poder. Mostra para ela qual é a voz que tem chamado, qual é a voz que tem direcionado. Só basta dizer: querida, eis-me aqui. Fala que a tua serva ouve. Querida, medos cairão agora. Decretos sumirão agora. Vergonhas cairão agora. Porque o Senhor está te renovando, está te fortalecendo, está te encorajando. Muitos confiam em carros, outros em seus cavaleiros. Muitos te louvam com os lábios e o coração dividido. Sinta o Espírito Santo falar com você. Sinta o Espírito Santo te batizar. Ei, chega! Chega da vergonha, chega da dúvida, chega do medo. Chega! O Senhor está te levantando para uma nova estação, para um novo tempo, para um novo direcionamento. Chega! Espírito de depressão, espírito de suicídio, espírito, eu te dou ordem. Sai agora! Na autoridade do nome de Jesus, pode ir retirada. Renova, Senhor, o chamado, renova o fogo, Não querem mais pegar, porque pararam de falar do céu e só se fala em bens materiais. Mas eu sei que dentro da igreja existe uma igreja espiritual. Levanta essa geração, desperta a igreja em oração, faz arder de novo, acende o fogo. Levanta essa geração, traz de volta a visão, onde tudo começou, de volta em primeiro amor. O Senhor está te reativando, o Senhor está te renovando, o Senhor está te encorajando. Porque pararam de falar do céu, acham que Cristo não vai mais voltar. Já não se fala tanto em oração e santificação, não querem mais pegar. Porque pararam de falar do céu e só se fala em bens materiais. Mas eu sei que dentro da igreja existe uma igreja espiritual.
voz do medo que vai te guiar. Não é a voz da vergonha que vai te direcionar. É a voz do Espírito Santo. É a voz de Jesus Cristo de Nazaré. É a voz do Deus Todo-Poderoso. Reacende, Senhor. Reacende a chama. Reacende o Espírito. Oh, aleluia. Cante mais uma vez. Acende outra vez tua chama em nós. Aviva outra vez. Aviva outra vez. Acende outra vez tua chama em nós. Aviva outra vez. Aviva. Aviva. A nossa geração vai queimar pela presença. A nossa geração será reconhecida como mulheres que se posicionam, que se levantam em autoridade, que se levantam em poder, na autoridade de Jesus. Acende outra vez tua chama em nós. Aviva outra vez. Aviva outra vez. A nossa geração tem lenha pra queimar e pode incendiar e vem nos batizar. A nossa geração tem lenha pra queimar e pode incendiar e vem nos batizar. A nossa geração tem lenha pra queimar e pode incendiar e vem nos batizar. A nossa geração tem lenha pra queimar e pode incendiar e vem nos batizar. E me batiza com fogo e acende a chama em mim. E me batiza com fogo acende a chama em mim. Só as mulheres. Me batiza com fogo. Mais uma vez, mais uma vez. Me Batiza com fogo. Acende a chama em mim. Você pode dizer mais uma vez para selar isso no mundo físico, selar isso no mundo espiritual. Diga para Ele: eis-me aqui, Senhor. Fala que a tua serva ouve. Mas fala mais uma vez com uma voz de mulher de Deus. Fala para o inferno ouvir: eis-me aqui. Fala que a tua serva